Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, bom dia a todos. Continuando aí com o nosso curso, a gente hoje dá uma olhada no contrato de mandato. Mandato. Esse contrato ele vai ser muito importante para a gente na nossa atuação jurídica, né? Porque, via de regra, a atuação de um profissional do direito envolve, antes de mais nada, estabelecer com o seu cliente um contrato de mandato. Um contrato através do qual você vai representar os interesses de seu cliente, né? Quem funciona como advogado em determinada causa. Em algumas situações, a atuação do profissional do direito, como na Defensoria Pública, no Ministério Público, essa legitimidade de atuação deriva da própria. Professor, acho que tá mudo. Eu não estou escutando o que o senhor está falando. Deixa eu ver. Tá mudo o seu ou o meu? Porque Agora voltou. O meu não tá mudo, não. Foi o do senhor, mas voltou já. Ficou um tempo sem... É o sinal que tá ruim, né? Eu acho que é o sinal que tá ruim hoje. Beleza, então, eu estava falando da importância do mandato para a nossa atividade jurídica, porque o particular, ele, normalmente, ele não tem legitimidade para atuar em juízo diretamente, né? O particular, ele, normalmente, ele não pode se dirigir ao magistrado diretamente para pleitear as suas demandas. Ele tem que fazer isso através de um profissional habilitado, de um profissional do direito, e esse profissional vai realizar essa atividade de representação do seu cliente através de um contrato, através de um mandato. Então, o mandato, obviamente, ele não serve só para a área jurídica, ele serve para todas as áreas de realização de negócios jurídicos em que uma pessoa confere a uma outra pessoa poderes para agir em seu nome. Esse contrato, mandato, ele tem uma relação muito grande, portanto, com a confiança, né? Com a fidúcia. Você não vai passar para uma pessoa que você não confia o poder de representar, de te representar, né? O poder de dizer por você qual é a sua vontade. A fidúcia é tão intrínseca que a própria palavra mandato quer dizer mãos dadas, mano datas, mão dadas, mãos dadas. Mandato quer dizer isso aí. Mãos dadas. Então, já indica pelo próprio nome a relação, né, de fidúcia, de confiança que deve existir entre o mandante e o mandatário. Então, é um contrato antigo também, já tem sinais de mandatos desde a antiguidade, lá, do direito romano, e o próprio nome já significa que é um contrato personalíssimo, é um contrato baseado em características pessoais daquele representante e do representado vice-versa. Então, é um contrato antigo e baseado na confiança. Deixa eu ver aqui, tem uma... Certo. O que eu falei, Manayá está perguntando se eu posso repetir o que eu falei sobre a defensoria. O que eu falei sobre a defensoria, sobre o Ministério Público, é que em algumas situações, tem algumas categorias de profissionais de direito que eles podem agir em juízo independentemente de um mandato, porque a prerrogativa de substituir o interesse de outras pessoas em juízo vem da própria lei. Por exemplo, a defensoria ela tem essa prerrogativa de defender os interesses dos necessitados, né? Dos vulneráveis. Então, o Ministério Público também tem a prerrogativa de defender os interesses dos incapazes, os interesses coletivos. Então, nessas situações específicas, não haverá necessidade de mandato, de um contrato prévio de representação, porque a própria lei já autoriza que
este profissional do direito, né, o procurador, o promotor de justiça, o defensor, que esses profissionais possam agir em determinadas situações. Mas, regra geral, a atuação jurídica em juízo depende de um negócio jurídico prévio, depende da realização de um negócio jurídico, que é o mandato. Mandato é um contrato, portanto, através do qual alguém vai ser representado por outra pessoa. A gente diz, é muito comum essa expressão, que o mandatário, aquele que recebe os poderes para agir em nome de alguém, que é o mandante, o mandatário ele funciona como o órgão jurídico do mandante. Então, é a pessoa que vai dizer a vontade do mandante, é o mandatário. Beleza? Então, no Brasil, é possível, plenamente possível, a realização de contratos de mandato, e o mandato ele tem uma ampla aplicação, uma ampla gama de aplicação, né? Ele pode ser, por exemplo, enfim, pode dizer a vontade do seu representado, pode realizar negócios jurídicos em nome do seu representado, e se no mandato houver poderes específicos autorizando o mandatário a realizar determinados atos, o mandatário poderá, inclusive, em nome do mandante, confessar judicialmente, receber citação, reconhecer a procedência do pedido, transigir e desistir da ação, dentre outras possibilidades. Então, desde que, nesses casos que eu mencionei, haja autorização prévia específica, é o que está previsto no CPC, nos artigos 105 e 390, parágrafo 1º, o mandatário, aquele que recebeu poderes para agir em nome de outra pessoa, pode, inclusive, confessar judicialmente, pode receber citação em nome do mandatário, reconhecer a procedência do pedido, transigir e desistir da ação. Então, percebam que no Brasil, o mandatário pode realizar muitos atos em nome do mandante. Inclusive, é possível no Brasil a possibilidade do casamento por mandato. Uma pessoa pode se casar por você, se você não puder estar presente na data do seu casamento. Então, claro que desde que munidos de poderes específicos para a realização deste ato, o Código Civil, no artigo 1535, autoriza que o mandante efetue casamento em nome do mandatário. E não é todo ordenamento que autoriza isso. Tem alguns ordenamentos que o casamento só pode ser feito pessoalmente, pelo próprio noivo ou noiva. Mas no Brasil, não. No Brasil é possível que você case com a apresentação de uma procuração. Aí você pergunta assim, professor, mas como é que isso vai acontecer? Como é que a pessoa vai se casar por procuração? Como é que a pessoa não está presente no casamento, no dia do casamento dela? Isso acontece algumas vezes por exemplo, necessidade de trabalho. Imagine uma pessoa que trabalha em uma multinacional e ela é convidada para se mudar de país com urgência, tem que mudar agora, nos próximos meses, porque é uma oportunidade que apareceu e se não assumir o cargo no próximo mês, a pessoa perde a oportunidade. Beleza, ela recebe o convite para ir trabalhar fora, mas ela está noiva e vai se casar daqui a 6 meses. Mas ela não pode, se ela ficar para o casamento, ela vai perder a oportunidade de emprego, que vai até viabilizar o próprio casamento, né? Quem sabe que quem casa quer casa, quem casa tem que ter alguma fonte de renda para manter o casamento. Então, imaginem vocês o seguinte, a pessoa recebe esse convite para trabalhar fora, tem que assumir o novo trabalho, um curto espaço de tempo, e ela está com o casamento marcado. O que ela faz? Ela pode assumir o emprego e deixar uma procuração para que, em seu nome,
um familiar, o pai, a mãe, ou enfim, outra pessoa, diga no cartório da vontade de se casar. Na hora de perguntar sobre o sim, você quer se casar ou não, quem vai dizer é uma outra pessoa. Inclusive, isso até ajuda muito facilita muito para se conseguir o visto do cônjuge que ficou no Brasil. Se ele ficou no Brasil e ele vem a se casar com o seu cônjuge que foi morar no exterior, essa pessoa, ela tem uma facilidade maior de retirar o visto, né? Porque já tem um vínculo de casamento aí estabelecido. Então, até para poder possibilitar a moradia em conjunto, o visto no novo país, é que, em uma situação como essa, o casamento pode ser efetuado através de um contrato de mandato. Então, no Brasil, o contrato de mandato ele confere amplos poderes, inclusive até a possibilidade de se casar por mandato. Beleza? Então, é muito ampla a possibilidade de realização de atos em nome de outra pessoa através de um mandato. Apenas pouquíssimos casos não admitem que sejam realizados esses atos através de mandato. Pouquíssimo. Exemplo, o depoimento pessoal. O depoimento pessoal da parte é um ato que não pode ser prestado por outra pessoa. Só a própria pessoa pode realizar o depoimento pessoal. Aliás, como o próprio nome diz, né? É um depoimento pessoal. Então, só a própria parte pode realizar o depoimento pessoal. Então, não pode ser realizado o depoimento pessoal por procuração, ou através de um procurador. É o que diz o artigo 387 do CPC. CPC atual, né? CPC antigo era o 346. Então, tá aí. Regra geral, quase tudo pode ser realizado através de mandato em situações específicas, pontuais, como o depoimento pessoal não poderá ser realizado através de mandato. Exemplo de mandato clássico é o exemplo do advogado, né? Que atua em juízo em nome de seu cliente. O advogado que atua em nome de seu cliente, ele, antes de atuar judicialmente, ele realizou um negócio jurídico de mandato com o seu cliente. Olha, eu vou lhe representar, vamos descrever aqui quais são os meus poderes, a gente vai descrever em um papel, em um instrumento, quais são os meus poderes. Esse instrumento a gente chama de procuração. Então, procuração não é o nome do contrato. Procuração é o instrumento no qual está estabelecido quais são as cláusulas do contrato chamado mandato. Então, a procuração é um instrumento do mandato. Não confundam. Isso é muito importante. Tem gente que confunde, acha que o contrato realizado é o de procuração. Não é, é o mandato. A procuração é apenas a minuta, o termo em que foi descrito, em que foram descritos os poderes. Beleza? Então, tá aí as linhas iniciais sobre o contrato de mandato. Conceito de mandato. A gente já pode chegar a um conceito, né? Pontes de Miranda diz que mandato é o contrato através do qual alguém assume o dever e a obrigação perante outra pessoa de gestar os negócios desta. É um gestor de negócios. Exatamente. É isso aí. É um gestor de negócio. Então, está aí o conceito do Pontes de Miranda. O próprio código também trouxe um conceito ex lege, né? Um conceito na lei, previsto aí no artigo 653, que diz: opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Olha só, então, é um instrumento, né? Mandato se dá quando alguém recebe poderes de outra pessoa para praticar atos ou administrar interesses, em nome dessa outra pessoa. Ô, professor, Diga.
existe contrato de mandato também, tipo, por exemplo, para uma pessoa ficar na casa de outra por um determinado período, né? Ou eu estou enganado? Como é? Por exemplo, existe mandato para, tipo, que dá poderes para uma pessoa ficar durante uma temporada na sua casa sem pagar nada, por exemplo. Não é isso? Não, aí pode ser um comodato, né? Um empréstimo, que a gente já viu Ah, aqui. não, eu acho que eu tô confundindo com comodato. É, É, realmente. pode ser um Entendi. usufruto, pode ser um uso, né? Um direito real de uso, também pode ser estabelecido através disso, mas o mandato ele é para se praticar atos, para realizar atos no interesse de outra pessoa. O mandato ele é para que alguém diga a minha vontade no meu lugar. Essa a ideia é de manifestação de vontade, né? Para que alguém manifeste a vontade no nome de outra pessoa. E aí, importantíssimo, que a gente já comentou, ó, a procuração é o instrumento do mandato. Atenção, procuração é aquele papel, é aquele documento, aquela minuta, na qual está descrita ali quais são os poderes que foram conferidos pelo mandante ao mandatário. Então, o contrato não é a procuração. A procuração é um instrumento do mandato. O contrato é o mandato, beleza? Então, procuração é só um instrumento. Só tem esse instrumento, professor? Hã? Só tem esse instrumento? É o instrumento do mandato, a gente chama de procuração. É isso, só tem esse tipo de instrumento, que é a procuração, ou tem outro tipo de instrumento para o mandato? Ó, o mandato ele pode ser conferido através de uma procuração, né, que é a regra geral, mas também ele pode ser conferido, a posição de mandante pode ser conferido, por exemplo, por um contrato social. Em um contrato social, tem 3 sócios, vamos imaginar assim, eu, Manayá e Bruno. E no contrato social tem lá dizendo que quem vai fazer a gestão da sociedade é Bruno. Bruno está recebendo poderes de representar a sociedade, né? Poderes de representar a mim, Manayá, né? E a pessoa jurídica como um todo. E ali não é uma procuração, é um contrato social. Então, é possível que você represente alguém através de outros instrumentos que não sejam uma procuração. Mas a procuração é o instrumento do contrato de mandato em si. Então, o que determina em si é o conteúdo, Isso né? é. O conteúdo do termo, né, que foi fixado, a possibilidade de representar alguém, ela pode ser conferida por alguns instrumentos diferentes. Mas quando a gente fala em mandato, em sentido estrito, o instrumento é a procuração. Beleza? Porque a gente vai perceber, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai perceber que mandato é uma coisa e poderes de representação é outra. Já adiantando, então, o papo, é o seguinte, o mandato é uma das formas de você ser representado por alguém. Mas, às vezes, você pode ser representado não por força de um mandato, mas, por exemplo, por força de lei. Por exemplo, o pai, ele representa os interesses do filho. O filho, até atingir a maioridade, quem vai dizer a vontade do filho são os pais. Eles têm um poder, portanto, de representação dos filhos. É o mesmo poder instituído no mandato. Só que o poder de representação do mandato, ele deriva da autonomia da parte, né, da autonomia privada, da vontade da parte que livremente escolhe, olha, eu quero escolher João para ser meu representante. Eu quero escolher Maria para ser a minha representante. Mas o poder de representação, além do negócio jurídico, do mandato, também pode derivar de outras fontes contratuais, como um contrato de, é, de pessoa jurídica, de constituição de pessoa jurídica. Por exemplo, ou pode Negócio derivar jurídico. também ex lege, né? Ex lege, por força da própria lei, como no caso que eu citei dos pais que representam os filhos. Então, a gente tem que distinguir 2 coisas. Poder de representação é o poder de dizer a vontade de outra pessoa. Esse poder de representação ele pode ser conferido de algumas formas, e uma delas é o mandato.
O mandato é quando a gente escolhe livremente quem vai nos representar. A gente faz isso através de um negócio jurídico, de um contrato que a gente chama mandato. E o local em que vai estar descrito os poderes conferidos pelo mandato, a gente chama de procuração. Então, os poderes conferidos pelo mandato, eles vão ser atribuídos por um instrumento chamado procuração. Agora, é possível que você represente os interesses de outras pessoas por outros instrumentos, como, por exemplo, um contrato social, como, por exemplo, por força de lei, como, por exemplo, por determinação judicial. O juiz pode determinar, olha, e tem um menor de idade que precisa de um tutor, e eu vou nomear agora Ademilson como esse tutor. Olha, Ademilson, a partir de agora, eu, juiz, estou nomeando você como responsável por dizer à vontade, fazer a gestão de negócios do menor X. Então, o que você está recebendo aí? Poderes de representação, mas não é um mandato, é um comando judicial, é um juiz dizendo isso no meio de um processo no qual Ademilson ficou responsável pelos interesses do menor. Beleza? Deu para Deu sim, ficou muito distinguir claro. aí? Poderes de representação é uma coisa que pode derivar de várias fontes, e mandato é uma das formas de você exercer poderes de representação. Beleza? Então, mandato é quando alguém confere poderes a outra pessoa para que esta execute um ato, pode ser um ato só. Eu quero realizar a matrícula do próximo semestre na Universidade Federal, no curso de Direito, só que eu vou estar viajando no período da matrícula. Posso conferir poderes para um colega realizar este ato específico que é a minha matrícula? Posso. Você pode passar uma procuração, né? Vocês vão redigir uma procuração, que é um instrumento que vai dizer quais são esses poderes do mandato. Então, o mandato é um negócio jurídico através do qual alguém confere poderes para uma pessoa executar um ato em nome de outro ou uma série de atos. Beleza? Então, o mandato, ele é um negócio jurídico, um contrato, que viabiliza a prática, a realização de outros negócios jurídicos, entre pessoas que não podem se fazer presentes simultaneamente. Beleza? Então, essa é a ideia do mandato. A ideia do mandato é possibilitar que alguém diga a sua vontade em determinada situação. Bacana? Plácido e Silva conceitua o mandato como o contrato pelo qual uma pessoa se obriga para com a outra a gerir ou conduzir a bom termo um afazer que lhe foi confiado. Flávio Tartucci já traz o conceito de mandato como o pacto pelo qual alguém, mandante, transfere poderes a outrem, mandatário, para que este, o mandatário, em seu nome, pratique atos ou administre interesses. O mandatário, então, age sempre em nome do mandante, havendo um negócio jurídico de representação. Então, está aqui, vou até dar um destaque para esse conceito de Flávio Tartucci. Conceito bem completinho. Entretanto, vale a ressalva de que Flávio Tartucci, pelo conceito dele, ele faz parte daquele rol de juristas que identifica o negócio jurídico, mandato, com a representação. Né? Essa é a ideia presente no direito francês. O direito francês tem essa ideia de que são sinônimos, né? O negócio jurídico de mandato e poderes de representação. Mas eu, como eu já expliquei en passant aqui, eu me filio a uma outra posição, a um posicionamento que distingue representação de mandato, no sentido de que pode haver mandato sem poderes de representação e pode haver representação sem poderes de mandato. Então, não dá para a gente identificar como entende o professor Flávio Tartucci. E nessa linha aí de Flávio Tartucci, nós temos alguns. Ponte de Miranda, Washington de Barros Monteiro, Eduardo Spínola, por aí vai. Beleza? Deixa
Deixa eu ver aqui. Aqui, a gente faz a ressalva. Entretanto, a posição que nos parece mais acertada, né, data máxima vênia, é adotada em sentido contrário. Quem é que defende essa posição? Que a gente se referia Carlos Roberto Gonçalves, Orlando Gomes, Araquém de Assis, Pablo Stouze e Rodolfo Pamplona, no sentido de que a gente deve distinguir representação de mandato. É aqui eu me filio, ó. A representação não se confunde com mandato. Isso aqui é um trecho do curso de Pablo Stouze e Rodolfo Pamplona, que eu destaco aqui para vocês. É possível haver mandato sem representação, pois o estabelecimento da relação contratual de mandato não outorga automaticamente poderes da representação, sendo necessária a declaração unilateral de vontade de estabelecimento de poderes. E, principalmente, o que é mais comum, é possível haver representação sem mandato. Por exemplo, na representação legal de incapazes, então na tutela ou curatela, ou então na representação assumida como munus judicial, no caso de inventariante, ou no síndico na falência. Então, existem hipóteses em que há o poder de representação sem um mandato, não é um mandato que originou o poder de representação, e ainda existe hipótese de representação, de mandato sem poder de representação. Quando, por exemplo, eu designo alguém para praticar um ato específico, essa pessoa, no sentido técnico, não recebe direito de representar os interesses de um modo geral daquela pessoa, mas apenas para praticar um ato específico. Então, eu prefiro essa segunda corrente doutrinária que distingue poder de representação de mandato. Mandato é um negócio jurídico, é um contrato que pode implicar, e normalmente implica, em poderes de representação, é verdade. Mas a representação ela pode ser conferida por outras fontes, como, por exemplo, fontes ex lege, né? Fontes derivadas da própria lei, como a representação dos maiores, dos pais em relação aos filhos menores. Beleza? Também nesse sentido, ó, um trecho aqui importante, o mandato pode não trazer consigo uma representação de interesse alheio, meramente, a uma atuação em nome alheio, sem receber poderes representativos. Beleza? Então, nem todo mandato é lastreado por representação. Identicamente, a representação não é exclusiva do mandato, podendo estar presentes em inúmeras outras situações. Então, tá aí, essa citação é de Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald, que também são dessa posição de que não se confunde mandato, representação e procuração. É tão importante esse ponto que eu abro um tópico específico aqui, para diferenciar mandato de representação e de procuração. São três coisas distintas. Beleza? Filiamos-nos na corrente doutrinária que entende, ó, serem coisas distintas. O que é o mandato? O mandato é um negócio jurídico. É o contrato através do qual alguém incumbe a outra pessoa a prática de determinados atos em seu nome. Beleza? É o que a gente está estudando aqui. Mandato é um negócio jurídico. É o acordo, é o contrato que é feito para que alguém represente a vontade de outro. Está a partir do artigo 563. O que é representação? Representação é a atuação de uma pessoa na gestão de interesses de outra, que pode ser derivada de um mandato, mas pode ser derivada de outras fontes, como a gente já falou. Então, alguém pode substituir a vontade de outro por diversas hipóteses. Quais são essas hipóteses? Ó, representação pode ser legal, que vem prevista na própria lei, o poder de representar alguém, como no caso do incapaz, que ele é representado pelos seus pais, os tutores, curadores. Então, são várias hipóteses em que há poder de representar, de dizer a vontade de outrem, mas o que fundamenta esse poder não é um contrato, mas sim a própria lei, o próprio Código Civil. Também nós temos a representação judicial, quando o juiz determina
que alguém vai representar outra pessoa. Então, em um processo judicial, o juiz determina, olha, vai ficar a atribuição de representar esta pessoa vai ficar com fulano, vai ficar com outrem, com outra pessoa que vai ser o representante. E nós temos ainda a representação voluntária, né? Que é o poder concedido por ato de vontade. Beleza? É este tipo de representação aqui que está presente no contrato de mandato. Essa representação derivada da autonomia da vontade das partes. Você escolhe livremente quem vai lhe representar. Você escolhe livremente o seu advogado para atuar em seu nome em juízo. Não é isso? Então, tá aí. Porque a gente entende que mandato não se confunde com representação. Beleza? Aqui um exemplo que eu já mencionei, ó. Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt, eles lembram que o contrato de sociedade, uma sociedade LTDA, né, de responsabilidade limitada, no qual se nomeia um dos sócios para representar a empresa nas relações jurídicas. O que é isso? Está se realizando um termo de representação, né? Esse sócio administrador vai representar os interesses da sociedade. Há uma representação, mas não há mandato. Há representação, mas não há mandato. O que há é um contrato de sociedade. Contrato de sociedade. Quem vai dizer as regras desse contrato societário é o direito empresarial, inclusive. Não é nem o direito contratual. Beleza? Então, está aí a possibilidade da representação ser derivada de outras fontes. Sobre representação, meus amigos, eu quero que vocês lembrem aqui de alguns dispositivos que eram para ter sido estudados na Teoria Geral do Direito Civil. Porque é lá na Teoria Geral do Direito Civil, entre os artigos 116 e 119, que o Código aborda a representação. Então, não sei se vocês lembram desses dispositivos, mas deixo aqui na apostila, porque é importante vocês lembrarem desses conceitos de representação. Beleza? Então tá aí, ó. Sobre representação, o código diz: a manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Então, o representante, quando ele diz, quando ele toma atitude, quando ele resolve, né, toma uma decisão em nome daquele que ele está representando, essa representação vai produzir os efeitos. Vai produzir os efeitos. O representado não vai poder dizer depois, mas não fui eu que disse, foi o meu representante. Não vale. Vale sim. Se ele tiver uma base contratual ou uma base prevista em lei para representar aquela pessoa, a vontade do representado vai ser dita pelo representante e vai produzir todos os efeitos. Beleza? O artigo 117 fala, ó, salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Olha só que interessante. No Brasil, a gente admite o chamado autocontrato. Autocontrato. Vou explicar aqui para vocês isso, que isso é importante, porque... Opa! Espera aí que eu grifei a apostila inteira agora. Não vai. Pronto. É possível que a gente realize no Brasil o chamado autocontrato. O que é o autocontrato? Autocontrato, o contrato consigo mesmo, ele se dá em determinadas hipóteses em que
o mandatário ele acaba realizando um negócio com o próprio mandante. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou viajar para o exterior e quero vender aqui uma casa de praia. Quero vender uma casa de praia. Deixo Catarina como minha representante. Catarina, você pode me representar? Pode. Vamos fazer um contrato aqui de mandato? Vamos. E aí, Catarina vai procurar um comprador para minha casa de praia, né? Eu deixei a procuração para ela vender a casa. Beleza. Depois de um tempo procurando comprador, Catarina resolve comprar. Ela fala, pô, eu gostei daquela, eu mesmo vou comprar ela, a casa. Se a minha procuração autorizar isso, se o meu contrato de mandato autorizar o autocontrato, ou seja, permitir que o mandatário, ele mesmo realize o ato, ele mesmo compre para si, Catarina vai poder realizar isso, esse ato. E no contrato de compra e venda vai ser interessante porque vai ter lá vendedor. Quem é que vai assinar? Catarina. Vai assinar em meu nome, porque ela recebeu uma procuração para isso. E comprador, quem é que vai assinar? Catarina, porque ela que está comprando para ela, para si próprio. O que é que está acontecendo neste ato aí? Está acontecendo o autocontrato. Autocontrato porque a pessoa está realizando um contrato consigo mesmo. Na verdade, ela não está realizando um contrato com ela mesma, ela está realizando um contrato representando os meus interesses com ela mesma. Perceberam aí? O autocontrato ele não era permitido, meus amigos, no Brasil, não se permitia isso. Mas o novo Código Civil de 2002 ele passou a permitir. Então, o que é que diz esse artigo 117? Diz o seguinte: é possível o autocontrato? É possível um contrato de mandato, um contrato que estabeleça uma representação, que alguém realize em nome próprio um ato. É possível? É possível. Agora, se Catarina não agir de acordo com o que eu previ no contrato de mandato, vamos imaginar que é o seguinte, eu digo assim, Catarina, você pode vender a casa para quem você quiser por R$ 1 milhão. Você pode ir até 100 mil a mais e 100 mil a menos. Beleza? Beleza, pronto. Esse é o nosso acordo. Ela vai e vende a casa para si mesma, ela mesma compra por 800 mil. O que foi que aconteceu aí? Ela agiu fora das regras estabelecidas, né? Ela está comprando a casa, nesse meu exemplo, por um valor abaixo do piso que eu tinha previsto. Eu tinha previsto 1 milhão, podendo vender 100 mil a mais, 100 mil a menos, e, no entanto, ela comprou por 800 mil. Beleza, quando eu volto do exterior, eu percebo que ela fez isso, que ela vendeu ela para si mesma o imóvel por um preço abaixo. Posso anular esse negócio jurídico? Posso, justamente com base nesse artigo 117, que diz, ó, salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no interesse por conta de outro, e celebrar consigo mesmo. Então, se o representante agiu fora das instruções, é anulável o negócio jurídico ou o autocontrato eventualmente realizado. Então, beleza? É anulável. Ok, deixa eu ver o que eu digo mais. E qual é o prazo para anular? Está aqui no 119, ó. É anulável o negócio jurídico concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com ele contratou. Ó, o prazo aqui, ó, é de 180 dias, a contar da conclusão do negócio jurídico ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para se pleitear anulação. Então, o interessado vai ter o prazo de 180 dias para anular o eventual ato de representação que foi realizado em desacordo com as instruções. Beleza? Então, a novidade aqui desses dispositivos é a possibilidade do chamado autocontrato. O mandato, a representação realizando um autocontrato. Beleza? Regra geral, o autocontrato
ele é anulável sob pena de anulabilidade. Entretanto, o mandato em causa própria é permitido quando a lei autoriza ou quando o próprio negócio jurídico autoriza o autocontrato. Bacana? Então, tá aí. O prazo é de 180 dias, que a gente menciona aqui no artigo 119. Ok. Bota, grifei tudo aqui, ó. Bom. Quando o interesse conflitante... Ai, meu Deus do céu, esse negócio está todo com defeito hoje. Beleza, professor. E quando o conflito de interesses se dá na representação legal, como é que funciona aí o conflito de interesses? Então, ó, se a hipótese for de representação legal, como no caso dos pais em relação aos filhos, e os interesses entre representante e representado estiverem em conflito, será necessária a nomeação de um curador especial. Então, haverá necessidade do juiz nomear alguém para começar a exercer os poderes de representação. É o que diz o artigo 72.1 do CPC. Beleza? O parágrafo único desse dispositivo, ó, sobre defensoria pública, estabelece que a curatela especial é exercida pela defensoria pública. Bacana? E, por fim, a gente já viu o que é mandato, já viu o que é representação, por fim, a gente vê o que é procuração. Procuração é o instrumento do mandato. Então, a procuração é a minuta, é o meio pelo qual o negócio jurídico do mandato se materializa. Então, a procuração, inclusive, ela pode ser escrita, pode ser verbal, ou escrita ou verbal. É possível, se admite. Bacana? Então, ó, é possível conferir poderes a alguém por meio de uma procuração. Agora, é possível também realizar, é possível conferir poderes a alguém por meio de uma procuração sem celebrar um contrato de mandato, como no exemplo já mencionado dos sócios de uma empresa que podem assinar uma procuração, sendo que, neste caso, os poderes de representação não derivam do mandato, do contrato de mandato, mas sim do próprio contrato societário, do próprio contrato social. Então, é possível a existência de mandato sem poderes de representação, sem poderes de mandato, e é possível também a existência de mandato sem atribuição de poderes representativos, como no caso do autocontrato. Então, são coisas distintas. Bacana? É possível procuração verbal? É possível, em tese admitido, né? É possível haver mandato verbal, bem como procuração verbal. Agora, é impróprio, tecnicamente, a gente falar em instrumento verbal de procuração, né? Porque o instrumento, ele denota um termo escrito. Beleza? Isso é um bug que dá, rapaz, nesse aplicativo meu aqui, que ele, às vezes... Tá? Não consigo tirar esse... Ô, professor, Diga. Diga. Alguém ia falar aí. como prova nesse caso quando é um contrato verbal, se tiver conflito entre as partes? Aí, qualquer meio de prova. Caso a caso. Aí, testemunha. Testemunhal.
Testemunha é válido? É válido. Ah, É ok, válido. tranquilo. Uma gravação, caso concreto. Beleza. De acordo com o artigo 654, todas as pessoas capazes estão aptas, né, são aptas a dar procuração mediante instrumento particular. Então, qualquer pessoa capaz pode otorgar poderes a outra para agir em seu nome. Beleza? O que é que a procuração deve conter? Deve conter, regra geral, o lugar onde foi passada, a qualificação completa de mandatário e mandante, né? Otorgante e otorgado, a data em que foi conferida, qual é o objetivo da outorga, esse aqui é o mais importante, né? Objetivo, e a designação e extensão dos poderes. Esses dois aqui são os itens mais importantes, que é o que vão descrever em que implica aquele mandato, aquela representação, né? Até onde o mandatário pode ir, até onde o mandatário pode dizer a vontade do mandante. Beleza? Então tá aí. Característica do mandato. Eu estou passando mais rápido, porque a gente não precisa ler aqui toda a apostila, né? Não faz nem sentido isso, que todo mundo sabe ler aí, só passando alguns pontos mais importantes. E aí uma das vantagens também da gente ter esse material, né? Ter uma apostila, porque a gente consegue passar, disponibilizar mais conhecimento em menos tempo. Tá aí, características do mandato. Quais são as características deste pacto? Ele é consensual, né? Ele se torna válido quando as partes entram em um acordo. Ele é comutativo, porque ambas as partes têm deveres. Ele é informal, não solene, não tem uma forma rígida exigida em lei. Ele é um contrato personalíssimo, né? Intuito personae. Ele é um negócio jurídico normalmente preparatório, porque você realiza um mandato para realizar outros negócios jurídicos. É um acordo prévio para que se realize mais na frente outros acordos. Então, é um acordo instrumental ou preparatório. Também é um acordo fiduciário. O que quer dizer fiduciário? Quer dizer que ele é baseado na confiança. Você só mantém a procuração, o mandato, enquanto você confia. Se você não confia mais naquela pessoa, você revoga o mandato. Você não vai ter um advogado atuando em seu nome se você não confia mais nele. Então, é um negócio baseado na fidúcia. É o acordo típico porque ele está previsto no Código Civil, e nominado porque ele tem um nome próprio, uma designação própria aí, mandato. Regra geral, meus amigos, o mandato, ele tem presumidamente a gratuidade entre as características contratuais. Regra geral, o mandato ele é gratuito, mas é possível que seja conferido um caráter oneroso, como, por exemplo, no caso dos advogados, né? Normalmente, os advogados atuam mediante retribuição. Mas a regra geral do mandato é a gratuidade. Lembre-se disso, porque um contrato, ó, intuito personae, baseado na confiança, e o próprio nome diz mãos dadas, é um trabalho de amigo, em tese, é um trabalho de amigo. Por isso, a presunção da gratuidade. Ok, deixa eu tirar isso aqui. E o contrato de mandato, ele é bilateral ou unilateral? Aí há uma divergência doutrinária. Uma parte da doutrina grande considera ele como um pacto unilateral. Por quê? Porque no momento em que ele é celebrado, são estabelecidas obrigações apenas para o mandatário. Então, o mandante fica numa posição, vamos dizer assim, de privilégio. Agora, eu entendo, eu gosto mais
desta expressão que alguns doutrinadores entendem, né? Que seria um contrato bilateral imperfeito. Por quê? Porque a gente vai ver mais na frente que tanto o mandante quanto o mandatário, eles têm obrigações. Tudo bem que no início do contrato pode parecer que só o mandatário tem obrigações, mas no decorrer da execução do contrato, a gente vai perceber que ambas as partes, mandante e mandatário, têm deveres e direitos. Então, há essa polêmica em relação a se ele é unilateral ou bilateral, e alguns doutrinadores criaram essa expressão aí, bilateral imperfeito, porque ele começa unilateral e depois se torna bilateral, e eu prefiro, gosto, simpatizo com esta expressão. Bacana? Então, o contrato ele é essencialmente gratuito, mas ele pode ser oneroso, ele pode ser um pacto de representação estabelecido mediante retribuição pecuniária, né? Como no caso dos advogados, né? Quem exerce advocacia realiza contratos de mandato sempre oneroso, ou quase sempre oneroso, né? E como é que se dá essa onerosidade? Se dá mediante o pagamento de um valor, que é arbitrado por ambas as partes. Pode ser um pagamento fixo, prévio, pode ser durante a execução, pode ser após a execução. Mas o fato é que a grande maioria dos serviços jurídicos eles são prestados mediante uma remuneração. Então, os mandatos eles são essencialmente gratuitos, mas admitem a forma onerosa. E o pagamento, qual vai ser o valor? As partes têm liberdade total para arbitrar o valor, e não havendo a estipulação do valor, a retribuição deve ser determinada de acordo com os usos do lugar. Beleza? Se não for possível identificar os usos do lugar, os costumes, né? Os costumes locais, vamos para o arbitramento. É o que diz o artigo 658 do Código Civil. 658, parágrafo 1º. Agora, imagine a situação que alguém contrata um advogado, por exemplo, para representar seus interesses através de um mandato, e antes de finalizar a causa, este advogado é dispensado. Olha, eu não quero mais trabalhar com você, não. O cliente diz, tchau, quero agora um outro advogado. Esse advogado que trabalhou um período faz jus à remuneração? Sim, faz jus à remuneração. Inclusive, de acordo com Cristiano Chaves e Nelson Azeval, havendo a cassação do mandato sem justa causa, a remuneração será devida integralmente. Havendo motivação, os honorários serão proporcionais ao trabalho exercido. Então, regra geral, o que eu vejo sendo decidido em processos judiciais em que há sucessão de advogados é uma remuneração proporcional. O juiz ele vai arbitrar. Quando ele arbitra os honorários, ele fala, ó, mas o advogado tal trabalhou desde a citação até, sei lá, a apresentação das alegações finais. Por isso, ele faz jus a um percentual de tanto em relação aos honorários. O advogado seguinte faz jus à remuneração restante. Diga, Manaya. Professor, não sei se tem exatamente a ver com o assunto, mas já que o senhor falou de honorários, eu sempre tenho dúvidas de, por exemplo, se as partes fazem um acordo antes da sentença, haveria honorários de sucumbência e como seria estabelecido isso, já que o juiz não, né, ele não se manifestou sobre isso. São duas coisas distintas. Quando um advogado realiza um contrato de mandato, vou representar o cliente X. Ele pode cobrar um valor aí específico, né? Ele pode cobrar um valor específico de acordo com a livre negociação dos dois. Os honorários de sucumbência são outros honorários estabelecidos pelo juiz, independentemente da parte ter negociado com o advogado algum honorário prévio. Então, esses honorários sucumbenciais, eles derivam da lei, derivam das consequências de uma condenação e são distintos, são coisas distintas. Agora, é possível fazer um acordo envolvendo o abatimento no preço, por exemplo? É possível.
Olha, se o juiz arbitrar uns honorários, a gente abate, enfim. Inclusive, há uma discussão muito grande em relação a esses honorários sucumbenciais, porque, essencialmente, esse valor de sucumbência, ele pertence à parte. Ele pertence à parte, não é ao advogado. Só que o lobby dos advogados aqui no Brasil fez com que mudasse a natureza dessa retribuição e passasse a ser do advogado, uma verba que é da parte. Porque, veja bem, o constrangimento, a batalha judicial, o esforço, o desgaste, ele é da parte. É a parte que sofre com uma marcha processual, né? Longa, anos e tal, desgaste. Então, honorários sucumbenciais, em regra, eles deveriam ser da parte. Mas aqui no Brasil se subverteu o entendimento e quem fica com os honorários sucumbenciais são os advogados, que muitas vezes já têm um acordo de honorário com o cliente. Então, o advogado acaba recebendo 2 vezes. O pessoal da OAB vê esse vídeo aqui vai querer me matar, mas essa é a verdade. A verdade é que foi completamente deturbada a natureza dos honorários sucumbenciais. Não é do advogado aquela grana é da parte que venceu. A parte que venceu. Os honorários dos advogados, eles estabelecem, deveriam estabelecer com o cliente. Né? Eu estou preso. Por favor, doutor, faça aí um habeas corpus. Beleza, me pague 10 mil, 20 mil, 50 mil. E isso vai ser livremente estabelecido. Honorários sucumbenciais, que pelo lobby da categoria dos advogados ficam com ele, é outra coisa da parte. Então, por exemplo, é um absurdo advogado, e aí me perdoem meus amigos que são procuradores do Estado, procurador do município, AGU, é um absurdo eles ficarem com honorários sucumbenciais. Esse honorário não é deles, é do ente político que eles representam. Mas, hoje em dia, o que vigora é o entendimento de que os honorários sucumbenciais é do advogado, que muitas vezes já recebeu um honorário do cliente. Beleza? Então tá aí. Esse é o tipo da aula que eu tenho que apagar depois, né? Vocês vão ver aí no final do semestre eu tenho que apagar para não ficar aqui, para não usarem contra mim. Mas quem sabe, sabe. Quem reclamar, no fundo, sabe que está forçando a barra aí. Beleza? Mas é o que é. É o que é. O lobby está aí e estamos, inclusive, em campanha, né? Política agora aí, a OAB virou uma campanha política. Eu também não concordo, acho uma descaração, me perdoe, uma descaração, negócio de outdoor, né, comitê, eu acho que isso não combina, não deveria ser, a advocacia não é isso, né? A função do advogado e essa grana toda, por que essa grana toda investida em campanha política? Se a gente está vendo verdadeiras campanhas políticas, né? Isso não é da agora não, viu? Isso já tem tempo, mas por quê? Porque a presidência da OAB envolve poder, né? Envolve grana, envolve muita coisa aí. Que, enfim, vamos deixar essa discussão para lá. Tomara que vença o melhor. Para a nossa, me parece que vai ser uma mulher, inclusive, né? Felizmente, o cenário aí parece que o nosso próximo presidente vai ser uma mulher. Graças a Deus, felizmente, é um bom passo aí. Quem vai ser, não dá para bater martelo ainda aí, mas, né, vamos dizer assim, as duas chapas mais com maiores chances, pelo que eu tenho visto, são encabeçadas por mulher para a presidência da ONU. Beleza. O representante contratou o representado, o representado contratou o representante, mas não pagou pelos honorários. Qual é o prazo que aquele que executou o mandato tem para cobrar esses honorários? O prazo é de 5 anos. Beleza? Está lá no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 2. 5 anos.
Não é inciso 2, não, viu? Ah, tá certo. É isso mesmo, inciso 2. Parágrafo 5º, inciso 2, é isso mesmo. Do Código Civil. E o artigo 25 da 8.906. Sabem que lei é essa aqui? Estatuto da Advocacia. 8.906/94 é o Estatuto da Ordem. Então, o prazo para se exigir o pagamento derivado de um contrato de mandato, 5 anos. O interessado, 5 anos. É o prazo do profissional liberal, né? Qualquer profissional liberal, quando ele vai exercer, ele tem esse prazo aí para cobrar. Meus amigos, uma pergunta aqui. Quantas semanas de aula a gente tem para terminar o semestre? Vocês sabem dizer isso? Parece que termina dia 6 de dezembro, professor. Algo assim. 6 de dezembro, então tem mais 3 semanas, seriam. 3 encontros, né? Rapaz. No último ia ter show ao vivo, né, professor? Pode ser. Aí, pronto. Era bom. Inclusive, era boa ideia. A gente não vai conseguir ver todas as espécies contratuais, vocês já estão sabendo disso, né? A gente não consegue ver tendo aula normal, imagine um semestre que começou com mais de um mês de atraso. Mas eu espero terminar ainda mandato, ver com vocês contrato de transporte, é um contrato que é muito interessante, e talvez ver contrato de seguro. Não sei se a gente vai conseguir ver todos esses aí, mas, enfim, vamos tentar. Beleza, meus amigos, mandato. Eu vou aqui dar passar alguns pontos que não são assim, são importantes, mas não, vocês podem dar uma olhada depois aí, na própria apostila, viu? Mandato e contratos afim, eu não vou ver esse ponto. Isso aqui é uma comparação entre o mandato e outros tipos de negócio jurídico, outros tipos de contrato. Aí vocês vão dar. Vamos aqui, regras do mandato, aqui em cima. Vamos lá ver as regras. Uma dúvida rapidinho aqui. Diga. O mandato ele é utilizado no contrato estimatório, né? Como, no caso, é um ato preparatório para a venda do contrato estimatório. Seria isso? Pode ser que tenha, mas não precisa, não. Não é necessário. O mandato, ele é, pela própria natureza dele, um contrato prévio para a realização de outros contratos, de vários outros contratos, né? Você pode realizar, enfim, basicamente, todo negócio jurídico você pode realizar através de um mandato. Então, por exemplo, compra e venda, você pode passar, né, realizar um mandato com alguém, passar uma procuração para essa pessoa realizar a compra e venda em seu lugar. Então, você pode fazer qualquer contrato, enfim, contratar transporte, contratar um contrato de seguro, fazer uma contratação de venda em consignação, né? Contrato estimatório, que foi seu exemplo, através de um mandato. É possível. Mas, assim, não quer dizer que seja um passo necessário. A pessoa pode realizar os negócios jurídicos diretamente ou sendo representado por outra pessoa. Beleza? Não sei se era isso que você tinha perguntado, mas a ideia é, se o mandato é um contrato meio, é um contrato instrumental para a realização de outros contratos. Mas esses contratos que se dão através do mandato, eles não necessariamente são realizados só através do mandato. Pode ser realizado diretamente pela pessoa. Beleza? Vamos lá, regra geral do mandato. O mandato é um contrato, regra geral, informal. Então, ele admite forma verbal, escrita, expressa ou tácita. Beleza? Agora, o contrato pode ser otorgado por instrumento público? Pode. Né? Uma procuração que foi registrada em cartório, tranquilo. Em alguns casos, inclusive, é exigido isso, esse tipo de procuração especial. E mesmo nesse caso da procuração registrada em cartório, poderá haver o subestabelecimento por instrumento particular. Então, vamos imaginar que subestabelecimento, a gente vai ver daqui a pouco o que é transferir os poderes do mandato a outra pessoa.
Por exemplo, Manayá, ela passa poderes para mim, para agir em nome dela. Beleza, eu sou o mandatário e ela é a mandante. Aí eu posso transferir esses poderes de representar Manayá para uma outra pessoa? Posso, desde que isso esteja autorizado no nosso mandato, né? Seja autorizado o subestabelecimento. Aí eu posso dizer, olha, beleza, ó, Bruno, eu não vou poder representar Manayá. Tal dia você pode realizar aquela audiência, vamos imaginar que eu seja advogado. Pode realizar aquela audiência? Pode. Bruno vai realizar aquela audiência específica porque foi subestabelecido. Foi feita a transferência de poderes para a prática de um ato específico. Então, é possível subestabelecimento? É, se houver, né, previsão no mandato, e, inclusive, é possível ser subestabelecido um instrumento originalmente público, um contrato de mandato registrado em cartório, ele pode ser subestabelecido por instrumento particular. Então, é o que está previsto no artigo 655. Então, é possível o estabelecimento? É sim. Beleza? Deixa eu ver aqui o que aqui tem mais. O mandato ele tem forma livre, pode ser verbal ou escrito, mas não vai se admitir o mandato verbal quando o ato principal tiver de ser celebrado por escrito. Beleza? Por exemplo, eu vou passar uma procuração para alguém vender um imóvel meu de 100 mil reais. A compra e venda de um imóvel de 100 mil reais pode ser feito verbalmente? Não, né? A gente sabe que imóveis acima de 30 salários mínimos só podem ser alienados por meio de escritura pública, ou seja, tem que ser por forma escrita e registrada em cartório. Então, o meu contrato de mandato para a realização de um ato que tem que ser necessariamente por escrito, este mandato tem que ser também realizado necessariamente por escrito. Beleza? Então, um exemplo que a gente dá aqui, ó, o mandato para prestar fiança. Fiança é um outro contrato, né? É um contrato de garantia. O mandato para prestar fiança deve ser celebrado exclusivamente por escrito. Por quê? Porque o contrato de fiança ele tem que ser estabelecido por escrito de acordo com o artigo 819. Bacana? Então, só por escrito a gente pode realizar um mandato que possibilite a realização de uma futura fiança. Bacana? A aceitação por parte do mandatário, aquela pessoa que vai receber poderes para agir em nome de outrem, pode ser expressa ou tácita. Ela é subentendida quando o mandatário começa a executar os atos de defesa de interesses. Ele não disse expressamente, tudo bem, eu aceito defender seus interesses, mas ele começa a praticar atos de quem está defendendo o interesse de outro. Essa aí é a aceitação tácita. O mandato também ele pode ser geral, né, para a realização de atos de representação em geral, ou específico, para a realização de um ato específico. O mandato pode ser geral, caso em que só conferirá poderes de administração ao mandatário, ou seja, para realizar atos de mera gestão, de gerência dos interesses, né, do outorgante. Também poderá ser um mandato especial para a prática de determinado ato, a prática de um ou mais negócios determinados. Então, o mandato ele tem uma forma realmente livre, né? Pode ser para representação de interesses em geral ou para a prática de um determinado ato. Olha o grifo doido. Em alguns casos, meus amigos, é preciso haver expressa disposição no mandato para que o ato seja realizado. O próprio Código Civil diz quais são esses atos, lá no artigo 661, por exemplo, alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros atos que exorbitem a administração ordinária, há necessidade de procuração com poderes expressos. Então, tá aí. O poder de transigir não necessariamente implica em poder de firmar compromisso de arbitragem.
Isso tudo está no código, é como se a gente estivesse lendo o código aqui, são dispositivos do próprio código. Beleza? Então, ó, transigir é uma coisa, firmar compromisso de arbitragem é outra. A cláusula de arbitragem, ela deve sempre ter previsão expressa, a possibilidade de realização de arbitragem, né? Transigir é você negociar. Arbitrar é você poder colocar aquela situação para avaliação de um árbitro. Uma pessoa que não é um juiz, mas é uma pessoa com conhecimento específico sobre aquela causa, um particular, ele é eleito pelas partes para dizer a solução do caso concreto. Isso é a arbitragem. A transigência já é uma negociação normal. Uma negociação normal, a transigência. Então, o poder de transigir não necessariamente implica em poder de firmar compromisso de arbitragem. Quem firma compromisso de arbitragem precisa de poder específico para isso. Se o mandatário, caso o mandatário pratique atos sem poderes para tanto, o que acontece? Tais ações não obrigam o mandante, salvo se o mandante depois ratificar, claro, né? Então, ó, se o mandatário ele pratica atos que não estavam previstos na procuração, não vai vincular o mandante. Beleza? O mesmo ocorre quando o mandatário excede os poderes outorgados ou age contra os interesses do mandante. Beleza? Ok. Deixa eu ver aqui. O que mais a gente pode falar de interessante? Depois vocês dão uma lida, viu? Para a vida de vocês é importante. Vocês vão dar uma lida aqui. Eu estou abordando os pontos mais relevantes, mas tem coisas importantes. Na verdade, se vocês lerem os dispositivos do Código Civil, é uma leitura muito equivalente ao que a gente está, ao que está disposto nessa parte da apostila que eu estou pulando aqui. O relativamente incapaz, meus amigos, ó, maior de 16 e menor de 18, não emancipado, pode ser mandatário? Pode, mas o mandante não terá ação regressiva contra o menor, senão em conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Beleza? Então, uma pessoa de 17 anos pode receber poderes para agir em nome de outro? Pode, mas essa pessoa que conferiu os poderes, ela não vai ter uma ação regressiva, uma ação de responsabilização pelos atos praticados pelo relativamente incapaz. Bacana? Como é que a gente revoga o mandato? O mandato pode ser revogado por vontade das partes. Vontade das partes, né? Aqui acontece uma resilição bilateral, um distrato. Ninguém quer mais, beleza, tranquilo. Ou por vontade unilateral. Quando é por vontade unilateral, há a chamada revogação do mandato. Revogação do mandato. Revogação do mandato é quando o mandante não quer mais. O mandante, ele não quer mais, chama revogação. E quando o mandatário não quer mais, a gente chama de renúncia. Renúncia dos poderes. É a revogação por ato unilateral do mandatário. Bacana? Então, a gente chama de revogação quando o mandante não quer mais. E a gente chama de renúncia quando o mandatário não quer mais. Renúncia dos poderes. Ok. Que até que horas vai essa aula da gente mesmo, meus amigos? Acho que é 12h45, não é não? Não sei. Até 12h30. 12h30. Então, vamos adiante. Obrigações do mandatário. Meus amigos, aquele que recebe poderes para agir em nome de outro tem uma série de obrigações. E aí eu elenquei aqui para vocês, destaquei aqui, e é importante que vocês deem uma lida aqui nesses dispositivos. São regras assim intuitivas quase, mas é importante. O mandatário, aquele que recebe poderes para agir em nome de outro, ó, ele tem que aplicar toda a sua diligência habitual, ele tem que agir como se ele estivesse agindo para si próprio, né? Com o cuidado com que ele agiria como se fosse para si próprio.
e depois ele é obrigado a dar conta, né? Prestar contas dos atos, né? Que foram praticados. Então, ao final do mandato, é importante essa prestação de contas, beleza? Diz o artigo 669, aqui é importante, o mandatário não pode compensar os prejuízos a que deu causa com os proveitos que tenha granjeado o seu constituinte. Então, o mandatário ele não pode compensar crédito alheio com a sua dívida. O que ele tem que fazer é o seguinte, ele vai honrar as dívidas do mandante, depois ele vai acertar as contas com o mandante, dizer, ó, beleza, paguei as suas dívidas como foi combinado, mas você está me devendo ainda os honorários do mandato, da minha representação. Ele não pode compensar, ele não pode reter o valor, dizer, olha, mandante, eu vou ficar aqui com a parte do valor, porque você está me devendo. O artigo 669 diz que o mandatário não pode compensar os prejuízos. Aqui deu causa com os proveitos que, por outro lado, tenha granjeado ao seu constituinte. Beleza? Então, tá aí, tem mais algumas regras. Peço que vocês deem uma olhada depois nessas regras, para a gente não ficar aqui fazendo a mera leitura delas. Deixa eu tirar esse grifo. Eu dei algum comando de grifar a apostila inteira, sem querer. Beleza, o mandatário tem obrigações, mas o mandante também. Está aí na tela de vocês, ó. Obrigações do mandante. Está entre os artigos 675 e 681 do Código Civil. Regra geral, o que o mandante tem que fazer? Ele tem que cumprir com as obrigações que o mandatário assumiu no lugar dele. Já que o mandatário é o órgão jurídico do mandante, o que o mandatário disse que ia fazer, o mandante tem que fazer. O mandante ele é obrigado. Então, ele é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário. Claro que, desde que essas obrigações tenham sido contraídas dentro do limite previsto no contrato de mandato, né? Então, não pode obrigar o mandante a cumprir aquilo que estava fora do contrato de mandato. Beleza? Ele tem que também é obrigado a pagar ao mandatário a remuneração, né? Prevista no contrato. E por aí vai. Depois vocês vão dar uma checada nesses dispositivos que eu colacionei aqui para você. Já na reta final, subestabelecimento. É possível passar os poderes que foram outorgados a outra pessoa? É possível o mandatário que recebeu poderes passar a uma outra pessoa? Sim, é possível. Está aqui, ó. Apesar do contrato de mandato ele ser personalíssimo, né, intuito persona, é possível, sim, a transferência dos poderes outorgados ao mandatário, o que se denomina de subestabelecimento. Subestabelecimento é a transferência de poderes do mandatário para uma terceira pessoa. Subestabelecimento. Então, o subestabelecimento ele pode ser feito por instrumento particular, mesmo que o mandatário tenha recebido poderes por procuração pública, como a gente já falou sobre isso. Que mais? O direito de subestabelecer só pode ser suprimido por expressa disposição contrária. Então, para que não haja possibilidade de subestabelecimento, no contrato de mandato deve vir lá expressamente dito, olha, neste mandato não se admite o subestabelecimento. Salvo disposição expressa em contrário, é possível o subestabelecimento. Beleza? E esse subestabelecimento ele pode ser total ou parcial. É possível que o subestabelecimento seja de todos os poderes ou de apenas parte dos poderes. Beleza? O subestabelecimento total a gente chama de subestabelecimento sem reserva de poderes. Talvez vocês já tenham ouvido falar, né, nessa expressão. Subestabelecimento sem reserva de poderes. Isso aí é o subestabelecimento total. Pô, não consigo tirar essa.
Meu Deus do céu. Deu um bug. Professor, geralmente eu vejo nossos estabelecimentos, quando tem reservas, eles não dizem quais os poderes estão reservados. Tipo, fala com reservas, mas não menciona. Tipo, o que o subestabelecido poderia fazer. Não poderia fazer, aliás. Né? O ideal era que fosse descrito. Ou então, às vezes, essa expressão ela quer dizer que não é possível o subestabelecimento. Subestabelecimento não é possível um novo subestabelecimento, entendeu? Talvez a ideia seja essa aí, a depender do contexto. Então, o subestabelecimento, quando ele é total, a gente chama de subestabelecimento sem reserva. Por quê? Porque não se reservou nenhum poder. Todos os poderes vão ser transferidos. Então, neste caso, o mandatário transfere integralmente todos os poderes que lhes forem conferidos. Com a transferência definitiva, né? Isso aqui é, na verdade, uma renúncia do mandato. Quando você tem poderes e você passa todos os poderes, né? Transfere totalmente os poderes, transfere sem reserva a uma transferência total. Então, nesse caso, implica a renúncia do mandato. Nessa hipótese de subestabelecimento total, deve haver a notificação prévia, né? Tem que avisar. Olhe, mandante, a partir de tal data eu não vou ser mais responsável. Não vou ser mais responsável pela gestão de seus interesses. Beleza? Então, é devida a notificação, um aviso. Se for advogado, o próprio Estatuto da Advocacia impõe ao advogado o dever de notificação prévia e inequívoca ao seu cliente. Beleza? E mesmo assim, o advogado, isso aqui cai muito em prova da OAB, eles amam isso aqui, perguntar esse prazo. Qual é o prazo que o advogado ainda ficará responsável pelo processo no caso de subestabelecimento? O advogado permanecerá responsável pelo prazo de 10 dias pelos atos processuais de interesse do seu constituinte. Então, aquele advogado que subestabelece, diz o Estatuto da Ordem, artigo 24, parágrafo 1º, ele vai ficar, apesar dele ter transferido os poderes, ter renunciado aos poderes, ele ainda fica 10 dias responsável. Beleza? E o subestabelecimento também pode ser parcial ou com reserva de poderes. Neste caso, o que está se transferindo é apenas alguns atos. É apenas a outorga de poderes para alguns atos específicos. Beleza? Exemplo clássico é aquele que um advogado pede para um colega realizar uma audiência em outra comarca. Pô, meu amigo, você pode realizar uma audiência aí em Brasília? Você pode realizar uma audiência aqui em outro local para mim? Eu vou aqui subestabelecer com reserva, ou seja, vou subestabelecer dizendo que você vai fazer apenas a audiência, conferindo poderes para você fazer apenas a audiência, e aí você age em meu nome, beleza? Beleza. Esse é o subestabelecimento parcial ou com reserva de poderes. Bacana? Aí tem as regras do subestabelecimento no artigo 667. Estão aqui, convido vocês à leitura depois. Está aí 667 do Código Civil. Deu nosso tempo, né? E aí eu vou ficar aqui, meus amigos. Extinção do mandato. A gente vai terminar rapidinho Professor? a próxima aula. Diga. Posso falar um minutinho com o senhor depois da aula? Depois todo mundo sair? Pode. Claro. Obrigada. Viu, galera? Valeu? Vamos almoçar? Tá todo mundo com fome aí? Que eu tô ligado. Certo. Tchau, professor. Tchau, galera. Valeu, um abraço. Valeu, galera. Tchau, professor. Até semana que vem. Certo. Então, o que acontece? Eu enviei o trabalho para o senhor semana passada, só que passou assim 20 minutinhos do horário. O senhor vai se importar com isso? Não tem problema não. Eu Pronto, era só isso mesmo, que eu fiquei com medo. Não tô rígido com esse negócio do horário, não. Pronto. Obrigada, então, professor. Valeu. Esse cenário de Tchau. tecnologia não Bom dá. dia. Tchau, Valeu, tchau. bom dia.
Beleza, galera? Valeu? Ô, professor, Diga. aí, se possível, depois só dá uma olhadinha lá no e-mail que